E aí, turma, bora? Bora para mais uma live, live de número 99. Bora para mais uma live de número 99. O que eu descobri em comum em todos esses livros que eu li aqui, ó? O que eu descobri em comum? Tem uma coisa que eu descobri que tem em comum em todos eles. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Bora lá para mais uma live. A última live desse ano, live de número 99, e amanhã a gente chega na 100ª live. Bora lá falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Bora lá para mais uma live de número 99. O que eu descobri lendo todos esses livros aí, né? Cheguei no marco, eu acredito que é um marco pequeno ainda, que ainda tem muito chão ainda pela frente, mas todos os livros que eu li, todos esses livros que eu li aqui, ó, de todos esses livros que eu li, mais esse aqui, mais esses que estão aqui, eu descobri uma coisa que tem em comum em todos eles. Tem uma palavra que é em comum em todos eles. Isso me despertou hoje, chegando nessa live de número 99. Quando eu comecei a fazer live lá no dia 23 de setembro, dariam 100 lives até o final do ano. Eu não sabia como ia ser chegar até aqui, mas eu sabia que eu ia chegar até aqui. E o que eu percebi ontem, hoje finalizando o último livro, uma coisa que eu percebi que tem em todos os livros e que a gente precisa ter essa palavra. A gente precisa ter essa essência dessa palavra dentro da gente, porque tudo pode acontecer com a gente, só que se a gente não tiver a percepção dessa palavra que eu vou falar aqui para você agora, você pode ter tudo, só que ao mesmo tempo você não tem nada. Sabe o que eu descobri em todos esses livros aqui, ó? Antes da gente falar um pouquinho sobre essa palavra, queria contar uma história para você, uma história de Abraão. Estava lendo a Bíblia hoje, ontem eu li um trecho, hoje eu li um trecho também, sobre a história de Abraão. Como que foi Abraão, né? Deus chegou para ele e falou assim, ó, sai dessa terra aí e vai para uma terra que eu vou te prometer, uma terra prometida. E lá você vai construir milhares de pessoas. E ele simplesmente pegou, fechou os olhos, saiu com a esposa e foi. Ele, a esposa e o sobrinho. E ele foi para essa terra. E dessa terra, quando ele estava lá, ele não acreditava que ele ia construir um reino lá. E aí Deus virou para ele e falou assim, olha para o céu e vê a quantidade de estrelas. Essas serão se você conseguir contar, essas serão a quantidade de pessoas que vão estar no seu reino. E ele continuou acreditando. E aí ele já era bem velhinho, a esposa também era bem velhinha. E aí Deus virou para ele e falou assim, vocês vão ter um filho. E ele falou assim, como? A gente está no final da vida, tal, não tem como a gente ter um filho. Ele falou assim, daqui a um ano eu vou voltar e vocês vão ter um filho. Então a palavra que eu vou falar para você aqui, que reflete um pouco essa história e as coisas que estão em todos esses livros aqui, ó, em todos os livros que eu li, em todos os livros, não tem um livro que eu não li e não identifiquei essa palavra, às vezes de uma forma diferente, mas todos os livros têm isso. E eu percebi que isso é uma coisa que a gente pode ter tudo, só que se não tiver essa palavra dentro da gente, a gente ao mesmo tempo tem nada. E eu vou falar aqui para vocês que palavra é essa: fé. A fé de cada um tem que ser uma fé inabalável. As coisas que eu descobri depois que eu li 100 livros, uma palavra que se repetiu durante 100 livros, independente do que for o livro. Se é livro de mentalidade, se é livro de produtividade, se é livro de qualquer coisa. Se é livro, deixa eu ver aqui, os livros que eu já li, mentalidade, produtividade, hábito, todos eles falam sobre essa palavra fé, sobre acreditar, sobre fé. A história de Abraão é a mesma coisa. O que conduzia a ele é a questão de ele obedecer, confiança e fé, em acreditar. A fé é algo que a gente não consegue enxergar. A fé é algo que não tem como a gente, não é palpável a fé. Só que a fé é uma essência que existe dentro de cada um. E quanto mais a sua fé for alimentada, mais forte você vai acreditar e mais forte aquilo vai acontecer. As pessoas elas podem ter tudo, só que se ela não tiver fé, não acontece nada. Quando eu comecei a jornada dos
quando surgiu lá dia 23 de setembro, eu falei, cara, eu vou fazer 100 lives, onde eu vou trazer aqui todos os dias pequenos conteúdos que vão ajudar as pessoas a ser 1% melhor. Coisas que eu apliquei na minha vida e que, de certa forma, mudaram algumas coisas, alguns resultados. E ali, todo dia trazendo aquele 1% ao dia, o que eu sabia? Eu acreditava, eu tinha fé que eu ia chegar hoje na live de número 99. E essa live não é com esse tema, não é diferente. Eu não tinha imaginado que na live de número 99 eu ia falar sobre esse tema. E eu cheguei aqui falando isso aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso aí. Deus, ele não está preocupado se você é um pecador, se você não é um pecador. Porque todas as pessoas, independente do nível de classe social, qualquer coisa, todas as pessoas pecam. Ele não está preocupado se a gente é pecador do nível 1 ou nível 3. O que ele mais pega é a fé que a gente tem em acreditar nele. E a fé é algo que a gente tem que alimentar todos os dias. Pode acontecer o que... De verdade, você pode estar no fundo do poço. Se você tem uma fé e acredita em algo, você vai sair daquilo ali. A fé cura doenças. As pessoas às vezes não acreditam, mas a fé cura doenças. A fé faz coisas que às vezes a gente fala assim, caraca. A fé é como Deus trabalha no anonimato. Sabe aquilo que a gente acha que é circunstância? Sabe aquilo que a gente acha que é sorte? Aquilo que a gente acha que é sem querer? É a nossa fé. É Deus agindo sobre nós, escondido. A fé tem que ser algo inabalável. A gente tem que alimentar todos os dias nossa fé. Porque é dela que a gente vai conquistar tudo que a gente deseja. Sabe quando que um ser humano ele morre? Quando um homem, eu vou falar o homem aqui, mas de uma forma genérica. Sabe quando que um homem morre? Um ser humano morre? Não é quando fecha a tampa do caixão lá. Mas o homem morre quando algo dentro dele morre enquanto ele está vivo. Enquanto a sua fé tiver um pouquinho, o mínimo de luz, o mínimo de fé dentro de você, algo vai acontecer. Fé e esperança, elas estão no mesmo barco, estão na mesma linha. E de verdade, uma das coisas que eu identifiquei em todos os livros, fazendo uma reflexão de ontem para hoje, ouvindo a história de Abraão, entendendo um pouco sobre o que é, sobre a questão de obedecer, de confiar no processo, sobre tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, tem o tempo de colher, tem o tempo de plantar, tem o tempo de semear, tudo tem um tempo. Só que às vezes a gente está muito conectado no tempo do relógio e a gente não consegue olhar no tempo de Deus. E a história que ele traz, a história de Abraão e que as coisas que eu percebi nos livros, todos os livros, desde Mentalidade, livro Napoleão Hill, todos os livros que eu li, eles trazem esse assunto dentro. Por mais que você queira ter disciplina, por mais que você queira mudar a mentalidade, por mais que ele traga ensinamentos, por mais que ele traga um monte de coisa, todos eles vêm atrelado com uma coisa, uma palavra, fé. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Se você não acreditar naquilo, não tem. Se você não tem fé em acreditar naquilo ali, nada vai acontecer. Por isso que eu falo, às vezes você pode estar se sentindo a pessoa mais derrubada do mundo. Às vezes você pode estar lá no fundo do poço. Só que se você tem fé e acreditar, aquilo ali vai te reerguer. De verdade. Coloca aqui pra mim se vocês são pessoas que acreditam na fé. A fé, ela move montanhas. De verdade, você pode perceber, os maiores líderes, uma das coisas que eles tinham em comum, a fé em acreditar em algo. A gente tem que alimentar a nossa fé tem que ser uma fé inabalável. A gente tem que ter uma fé inabalável. Porque é essa fé que vai continuar acendendo a chama que existe dentro de cada um. Pai da fé. Olha, isso eu não sabia. Abraão foi chamado pai da fé. Que massa, isso eu não sabia não.
Sabe aquela voz que às vezes vem no... Eu achei muito legal porque ele fala sobre obedecer, né? E, tipo, ele em nenhum momento ele questionou. Ele só seguiu. E às vezes Deus tá falando no nosso ouvido, né? Algumas coisas. E às vezes a gente não quer obedecer. É acreditar na fé. De verdade, você pode... Não sei se vocês são leitores aqui, ou se vocês já chegaram a ler aí 1, 2 livros, vocês podem perceber que uma das coisas que está por trás de todas as leituras é a fé. O cara que pegou para escrever um livro, ele teve fé, ele acreditava em alguma coisa. Essa live de número 99, falando da fé, por quê? Porque eu não sabia se eu ia chegar na live 99. Mas eu tinha uma fé muito grande que eu ia chegar. Eu não sabia como ia ser, mas eu tinha uma fé muito grande que eu ia chegar. E teve dias que deu vontade de não fazer live. Teve dias que por acaso não consegui fazer a live por causa do destino, algumas coisas que aconteceram. Mas aí teve dias que eu fiz 2, 3. Teve dias que eu fiz 2 lives. Porque eu queria chegar aqui. Então, por mais que tenha dificuldade, eu trago isso como exemplo. Eu percebi isso nessas 99 lives. Por mais que tenha dificuldade, por mais que às vezes a gente tenha que desviar do caminho, por mais que às vezes a gente tenha que mudar um pouco a rota, a nossa fé vai fazer a gente chegar lá no destino final. E uma das coisas que eu mais percebi em todos os livros que eu li é que a fé é algo que a gente precisa alimentar e criar dentro da gente. As pessoas podem roubar tudo de você. Podem roubar tudo. Tudo. Todo o seu dinheiro. Podem roubar tudo. Só que uma coisa ela não consegue roubar de você. A sua fé ninguém consegue tirar de você. Se você é uma pessoa que acredita em algo, que tem uma fé inabalável, pode acontecer o que for. Ninguém vai conseguir retirar isso aí de você. E a fé cura. A fé cura mágoa, a fé cura dores, a fé cura doenças, a fé cura raiva. A fé cura um monte de coisa. Então, nesse último dia aqui, eu trago esse pensamento para você. Último não, né? Que a gente tem mais um dia... A gente tem mais um dia aí de live amanhã, né? Amanhã fecha 100 lives. 100 lives de 1% ao dia. Amanhã a gente chega no 100%. Mas hoje, como 99%, é como se fosse aquele último suspiro. E se você tem uma fé inabalável aí dentro de você, acredita. Acredita que em 2022 pode ser um ano totalmente diferente. Se você acredita que 2022 vai ser um ano diferente, se você tem essa fé aí dentro de você, já é. Já é um ano totalmente diferente. Então, uma coisa que eu percebi, uma coisa que eu descobri, lendo essa porrada de livro aí, que tem uma palavra que está por trás de todas elas, que é a fé. E de verdade, se eu pudesse... É que não tem como a gente mensurar a fé de cada um, né? Não tem como a gente mensurar, né? A fé é um nível que a gente cria dentro de cada um, né? Um termômetro que a gente cria dentro de cada um. Mas de verdade, se eu pudesse te dar... Não vou te dar um conselho, mas uma reflexão. Uma coisa que você pode alimentar e criar dentro de você todos os dias, essa chama da fé. Se você tiver fé, nada para você. Nada. Se você tiver fé e acreditar, nada para você. Então alimente essa fé aí. Que essa fé do dia de hoje alimente você por 2022 inteiro. E nos próximos anos também. Mas que hoje eu deixo essa palavra para você. Fé. A fé é algo que não tem explicação. Só quem tem ela sabe o que é. A fé da gratidão, a fé de tudo. Então, eu chego no final dessa live aqui, live de número 99, com essa descoberta de todos os livros que eu li até hoje. Todos eles, todos os autores, ou todo o conteúdo do livro, todos eles têm uma pitadinha disso aí. Fala sobre a fé, fala sobre a esperança, fala sobre acreditar. E a fé é algo que a gente não consegue enxergar, não consegue pegar, mas é algo que existe. É algo que a gente só vai saber na hora que chegar lá, na hora do momento da chegada.
E aí a gente vai perceber o quanto aquela fé foi valiosa. Tá bom? Galera, live de hoje então. Live de hoje não, né? Já foi 2. Live 99 hoje. Falamos sobre fé. Uma das coisas que eu descobri que tem em todos os livros. A fé é uma das coisas que tem em todos os livros. Todos os livros eles falam sobre isso. Tá bom? Galera, então eu queria deixar aqui um beijão no coração de vocês. Uma ótima virada de ano. Que vocês tenham um 2022 incrível, assim como foi 2021 para todo mundo. E em 2022 a gente tá aí. E amanhã tem live, cedinho. Live de número 100. Onde a gente vai fechar essas 100 lives. Essas 100 lives de 1% ao dia. Pequenas pílulas de como a gente pode ser uma pessoa melhor, 1% ao dia. Tá bom? Então um beijão no seu coração. Uma ótima noite, a gente se vê aí pelas festas aí, e amanhã cedinho a gente encerra a última live aí de 1% ao dia, tá bom? Espero que eu tenha contribuído nessas 99 lives aí. Valeu, gratidão, Neto, brigadão, viu? Feliz ano novo pra todo mundo aí também. E amanhã a gente encerra a última live, eu espero que eu tenha contribuído bastante. Vou deixar a live salva lá. Coloca lá pra mim qual foi o maior insight que você teve nessa live de hoje aqui, tá bom? Galera, valeu, um beijão no coração de vocês, um ótimo dia aí, finzinho de dia aí, tá bom? Valeu!